título que eu dei para a palavra foi Crer e Confiar. Tipo assim, a gente saber que mesmo nas tempestades que a gente passa, em tudo tem Deus. E a gente tem que sempre saber disso, né? A partir do momento que você sabe que mesmo nas tempestades Deus está ali, é muito mais fácil, né, de você passar pelas tempestades. Então, eu quero voltar aqui na semana que a pastora tinha me chamado para dar essa palavra. Eu estava fazendo um plano naqueles aplicativos bíblicos que eu sempre faço, de 7 dias, as coisas é parte do meu devocional, e chamava Direção Divina. E aí foi quando Deus começou a ministrar no meu coração que a palavra teria mesmo, e confirmou que teria que ser crer e confiar. E aí, começando no testemunho, como muitos de vocês aqui sabem, o ano passado, em setembro, a gente teve uma tempestade, né? Não só uma tempestade de vida, mas foi uma tempestade de água de verdade. Alguns dos irmãos aqui já falaram sobre o que aconteceu. A gente estava fazendo uma célula na minha casa, e igual essas, né, que está tendo agora, que são bênção, né? Hoje, agora, até aproveitando a oportunidade, tem 3, né? O Felipe já falou, então, se você não faz parte de uma, procura alguém aí que é bênção. Naquela época, em setembro, a gente não tinha ainda um templo, então a gente estava fazendo as células nas casas. E eu estava muito feliz mesmo. Eu tinha convidado tanta gente para ir na minha casa, porque a célula ia ser na minha casa, né? Então, aí tinha alguma coisa no forecast falando sobre um furacão que ia vir. E mesmo assim, a gente achou que era só uma chuva, né? Porque não tinha nada confirmado, não estava nem tempo de chuva. E a chuva começou. E aí a gente começou a célula na garagem da minha casa, tinha preparado a comida, tinha preparado, né, o local que a gente ia fazer a palavra. E acabou que a chuva foi apertando e apertando e apertando. E aí chegou o pastor e a pastora, chegou o Igor e a Samela. E com o pastor e a pastora estava a Vilma também, que é um amigo deles do Brasil, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente naquela noite. E aí depois chegou a Sirlene, as crianças e o Felipe. E aí a gente se viu, né? Tipo, vamos começar, né? Só tem nós aqui. E aí a gente começou a palavra, acho que foi até só louvor que deu tempo, né? A gente começou a dar a palavra lá e aí começou a vir uma água muito forte. E o Hector, filho do Felipe, me falou assim, nossa, o seu tanque está enchendo, tem água lá embaixo. E a gente desceu e aquela água muito forte. E aí eu comecei, a gente começou, né, a ficar apavorada, a pastora pegou as crianças, a gente subiu para o andar de cima e a água veio muito forte em questão de 1 hora, o meu backyard estava a água da altura da minha piscina e estava tudo alagado e a gente perdeu tudo, perdeu tudo que tinha no basement, tudo que tinha no quintal, tudo que tinha no andar de cima. E aí, de repente, eu vi assim, a gente olhando e só tinha um degrau a mais para subir para minha sala e para minha sala de jantar. E eu lembro que o pastor olhou assim e aí eu fiquei olhando para aquilo, mas eu senti uma calma tão grande no meu coração de que Deus ia parar, Deus ia acalmar aquela tempestade e que não tinha nada para fazer. Até uma frase que o meu irmão sempre brinca, ele fala assim, quando está fora do seu controle, não tem nada que você pode fazer. Mas a gente, cristão, a gente sabe que a gente pode, sim, orar em comunhão, estar junto. E aí, no outro dia, no dia seguinte, a gente teve que comprar as máquinas, que tinha tudo queimado. A gente teve que comprar as máquinas, senão a gente ia ficar com água fria, né? E aí começou, né? A vir todo mundo ajudando com a limpeza, com tudo. E a gente foi jogando as coisas fora. E mesmo assim, Deus falava no meu coração, fica calma, tudo vai ficar bem. E aí,
eu lembro que 2 amigas veio, limparam, o pastor limpou lá também, e a pastora e a Vilma cozinhou no dia seguinte, o Igor, todo mundo, né, passando aquele tempo junto. E aí hoje eu me pergunto, né, tipo, se tivesse ido todo mundo que eu convidei, só Deus ia resolver aquela situação, né? Assim como ele resolveu sendo só nós, né? Foi um propósito de acontecimento, mas hoje a gente olha para trás e vê que foi um momento de tempestade que a gente passou, porque todo mundo perdeu os carros, né? E aí eu comecei a pensar, né? Que do mesmo jeito que aconteceu aquela tempestade naquele tempo nas nossas vidas, porque não foi só na minha, eu vejo Deus em tudo hoje, assim, falando, né? Mas naquele tempo eu lembro que as pessoas começaram a vir, e aí o meu vizinho que sabia de construção, né? Ele virou para mim e falou assim, depois que já estava tudo limpo, ele falou assim: Priscila, você vai ter que cortar as paredes, senão sua casa vai mofar toda, porque tinha enchido até metade da parede. Aí a gente já começou a pensar, né, naquela do pastor que ele sempre ensina a gente aqui, de ter uma reserva, né? Porque aí começam umas coisas dessa acontecer e a gente não sabe de onde que vai vir. E aí a gente começou a chamar as pessoas para fazer o estimate e era tudo fora do nosso budget. Tudo fora do que a gente podia fazer naquela época, e o seguro da casa não cobria o flood, não era flood zone, né? Então, aí eu venho a entender que na nossa vida, às vezes, as coisas também são assim, né? Vem umas tempestades para tipo assim, tirar a gente fora do caminho, mas aí a gente sabe que Deus está lá, né? E se a gente orar, Deus sempre está ali. Aí os irmãos podem abrir comigo em Marcos 4:37. Bem? Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo que já se encheu de água, e Jesus estava à polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? E é bem assim, né? Se a gente não tem fé que Deus vai fazer, tudo fica mais difícil, né? E assim tem sido. O barco vai se enchendo e a gente vai buscando. E eu, graças a Deus, eu tenho tido vocês como família, eu tenho tido a minha família em cada tomada de decisão que eu tenho tido na minha vida depois dessa tempestade. E eu sei que com Jesus no barco, tudo pode sacudir, mas a gente nunca afunda, né? É o que eu sinto no meu coração mesmo, que é assim. E aí eu comecei a orar e pedir para o Senhor, né, para me ajudar com as coisas financeiras. E aí apareceu uma amiga minha que aplicou, né, para as coisas do governo, do FEMA, que é uma coisa que eles ajudam, né, financeiramente. E aí o meu pai também se prontificou de vir de lá da Flórida para ajudar na construção. Ele veio 2 finais de semana para fazer a construção, para a gente não ter que estar pagando ninguém e só comprar os materiais. Mas aí eu fiquei sentindo, nossa, que sacrifício, né, dele ter que vir de lá da Flórida aqui para fazer uma construção. E aí eu pensei também, né, que ia demorar muito e tudo. E falei, vou chamar esse meu amigo que faz construção também para saber. E aí esse amigo meu veio e aí ele falou: Priscila, eu vou cobrar tanto de você, só que esse tanto eu cobro para fazer um banheiro e todo mundo me paga, mas eu vou fazer para você. E aí eu já comecei a ver que as minhas orações né, Deus estava me ouvindo, que as coisas começou, né, a cooperar. E aí até antes da gente começar a construção,
o dinheiro do governo já estava na conta, o seguro dos carros pagaram os 2 carros que a gente tinha, tipo, o carro todo que a gente usou, que a gente comprou. Então, nessa noite de colheita abundante, eu quero dividir com vocês tudo que eu tenho passado como tempestade, mas também como Deus tem estado em cada momento e como eu tenho colhido, né? Principalmente de tanto amor aqui na igreja. Aí, depois de uma semana que o meu amigo começou a fazer, em uma semana, meu andar todo estava pronto e estava tudo já arrumado já. Aí, hoje eu só quero, lembrar vocês, né, que mesmo nas tempestades, na dificuldade, sempre confiem em Deus. Porque Deus está em todos os lugares e nem sempre as tempestades são coisas do inimigo, né? Às vezes a gente pensa, é porque o inimigo quer o meu mal, que tudo está acontecendo. E às vezes Deus faz a gente passar por tempestades para que a gente possa aprender e a crescer e a estar mais perto dele e a buscar. Porque com certeza as tempestades que eu vivi de setembro para cá, com certeza me levou para muito mais perto de Deus. Muito mais perto de Deus. E então eu só queria deixar, né, que vocês sempre confiem em Deus, confiem os seus filhos, confiem o seu casamento, confiem a sua carreira, suas finanças, confie sempre no Senhor sem reservas. E eu quero agradecer também à igreja, né, para honrar os pastores, que mesmo às vezes a gente não confiando, né, que a gente é capaz, Deus tem usado a vida deles para falar que a gente pode fazer. Como alguns de vocês sabem, eu estou me mudando para a Flórida na segunda-feira. E amanhã é meu último dia de trabalho, depois de 23 anos aqui em New Jersey. E eu creio que lá Deus está abrindo uma porta, tanto para mim, como para a igreja chamar. Se Deus quiser, a chamar está lá também. Então, eu só quero deixar que vocês estejam sempre confiando em Deus, em tudo que vocês fizerem, e que tudo que vocês passem em tempestade, sempre busquem a Deus, estar na igreja, porque passar pela tempestade na igreja e com a família que a igreja é tudo muito mais fácil. Então, que Deus esteja sempre com você em todas as tempestades, que você saiba buscar as pessoas que vai estar ali do seu lado e que você possa sempre olhar para o seu irmão e ajudar, né? Tá sempre ali com o próximo. E creia que Deus não é só por ti, né? Como diz no louvor de hoje. Ele está com você e Ele é por você. Amém?